Tribuna Livre, com Jaécio Carlos. As boas ideias passam por aqui. Pegasus, automação comercial para o varejo, bares, restaurantes e postos de combustível. Bem, amigos, boa tarde. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, hoje trazendo um grande amigo, o delegado Lucena, pré-candidato a deputado federal, que hoje vai bater um papo aqui com a gente, explicando as suas ideias, seus projetos e a sua vida, de uma certa forma, até aonde nós possamos saber. Boa tarde, delegado, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Tenho visto várias entrevistas que você tem feito principalmente com os pré-candidatos. Perfeito. E muito bom, entendeu? Um programa que é onde as pessoas podem expressar justamente aquilo que tem que levar para a sociedade sobre o que é política e o que nós possamos fazer e modificarmos nos dias de hoje, principalmente que hoje em dia, você sabe que é uma das... Profissão não é, porque eu não considero uma profissão, porque na verdade a política é um ato cívico de servir à sociedade e não uma profissão. Então, hoje é a classe mais mal vista perante a sociedade devido aos maus políticos que nós temos nesse nosso país. Mas a tendência agora é a gente dar uma mudada, né? Justamente, a esperança, Jaelson, é essa, no dia 7 de outubro. Se nós não mudarmos, entendeu, a forma de fazer política nesse nosso país, com certeza, em breve, seremos uma Venezuela. Perfeito. Delegado Lucena, quem é o senhor? Sou um filho de agricultor, eu digo que eu sou um parabucano, nasci e me criei em Pernambuco, sou restado como paraibano, mas sou um eterno apaixonado pelo Rio Grande do Norte, tanto é que já tenho 40 anos de serviço, 34 só de polícia, mas não pretendo mais deixar o Rio Grande do Norte, porque eu sou apaixonado por isso aqui, amo o nosso estado e... Sou filho de agricultor, até os 15 anos de idade trabalhava na roça e com 15 anos saí de casa sozinho, com um objetivo, com um sonho de... Peguei um ônibus em Caruaru, fui para Brasília para me encontrar com uma irmã lá que morava lá, onde eu pretendia ser delegado de polícia. Porque meu pai, na cidade, no povoado onde nós morávamos, no sertão... Como era o nome desse povoado? Tanque Raso. Tanque Raso, sertão velho de Pernambuco e Paraíba. Não é perto de Exu, não, né? Não. Então, apesar de meu seu nome ser Luiz Gonzaga, entendeu? Mas era uma homenagem justamente ao velho Luiz Gonzaga, meu pai era um apaixonado por Luiz Gonzaga. Mas saí com esse sonho, porque toda a confusão que tinha na comunidade lá, chamava o velho Zé Pequeno. Ele tinha 1,90 m, chamava ele Zé Pequeno. É um ser mais maravilhoso que eu já conheci na minha vida, igual aquele, talvez não exista não. Mas, com um sonho, o pessoal chamava ele de delegado. Eu digo, eu quero ser isso. Eu vi ele resolver as coisas, o que ele dizia, o pessoal acatava. Eu digo, eu quero ser isso. Saí com esse sonho, direto para Brasília, onde passei 4 anos trabalhando em Brasília, descarregando caminhão. E de Brasília voltei para Recife, onde entrei na Universidade Católica de Pernambuco com esse sonho de ser delegado. Assim que acabou o concurso, acabei o curso, comecei a fazer concurso para delegado, passei no concurso delegado do Maranhão, concurso delegado da Polícia Federal, concurso delegado do Rio Grande do Norte. Quando assumi aqui, fui chamado para os outros 2, só que eu já estava bem estabelecido e não quis estar nos 3 ao mesmo tempo, não, né? Quis abneguei tanto da Polícia Federal como do delegado do Maranhão para assumir aqui o Rio Grande do Norte. Tenho 34 anos de polícia, há 34 anos, Jaelson, que eu boto bandido atrás das grades. Infelizmente, nos dias atuais, eu não me considero mais um delegado de polícia, não me considero mais um policial. Eu me considero uma pessoa que trabalha para enxugar gelo. Entendeu? Eu sou um enxugador de gelo. Eu fiz uma operação recente, prendi 16 pessoas. Nossa Senhora. Em 2 dias tinha 14 soltos. Passei 3 meses investigando essa quadrilha, em 2 dias. Algumas coisas precisam ser mudadas, né? É justamente isso. Então, com 2 dias já tinha 14 soltos. A nossa legislação, hoje em dia, ela não é feita mais para proteger o cidadão de bem, proteger a sociedade. Ela é criada e feita com o objetivo de proteger o infrator. Mas por que isso? Porque não era assim. Porque é o seguinte, veja bem, Jaelson, nós sabemos que os nossos legisladores, principalmente nos dias atuais, você está vendo, são grandes infratores.
são os piores bandidos da nossa sociedade. Porque é o seguinte, o político corrupto, ele não tira, ele comete vários crimes, quais sejam. Ele tira o dinheiro para educação, para a saúde, para a segurança, para o esporte e para o lazer. Então, se falta o dinheiro para esses 5 itens, a sociedade, o governante, aquele que está à frente, entendeu? Não vai ter como investir nessas áreas. Se você não investe, vai faltar tudo isso para a sociedade. Exatamente. Então, o que é que acontece? Segurança pública, hoje em dia, é o caos do nosso país. Para você ter uma ideia, Gelson, o ano passado foram 62 mil pessoas assassinadas no nosso Brasil, no nosso país. É quase uma guerra civil isso. Mas aí. nenhuma guerra mata tanto não, Gelson. Meu Deus. As guerras, todas elas, você pode fazer uma pesquisa, por ano, nenhuma mata tanto como se mata no Brasil, no nosso país. Infelizmente, porque hoje em dia, o infrator, aquele bandido, aquele que comete crime, ele não tem mais respeito pelo policial, pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor, pelo presidente, pelo governador, pelo deputado, não se respeitam mais. Uma inversão entendeu? de valores. Justamente isso, porque a nossa legislação é muito branda. Nós somos o único país do mundo que nós pagamos para o cara ser bandido. Aí você diz, como assim? O auxílio à reclusão. Exatamente. Que precisa entendeu? Acabar. É lógico, é um dos pontos dos quais, entendeu, como pré-candidato a deputado, eu defenderia que nós temos, não existe o auxílio da vítima, mas existe o auxílio do infrator. Para você ter ideia, eu conheço um pessoal que recebeu, depois de 5 anos que não estava recebendo, recebeu atrasado, recebeu R$ 68.200 vale a pena. de auxílio reclusão de atrasado. Para você ter uma ideia, eu fui delegado de Parnamirim, entendeu? 3 vezes. Na segunda vez que eu estava em Parnamirim, várias senhoras estiveram no meu gabinete. Doutor, não dá para ajeitar para o fulano, o marido ficar preso mais tempo. Por quê? Porque eu estou recebendo, quando ele está solto, entendeu? Eu não recebo nada porque ele não faz nada. Eu estou recebendo, normalmente, todos os meses, mais de um salário mínimo. É R$ 1.400, entendeu? me parece. Mais do que um salário mínimo, eles podem receber até R$ 2.500 por mês. Entendeu? Hoje era mais, mas baixou a nova legislação. Até R$ 2.500 a família pode receber por mês. Se tiver acima de 2, se tiver até 2 filhos, R$ 2.500 recebe. Então é o seguinte, eu estou recebendo normalmente e estou indo todo mês lá no presídio, 2 vezes, para o encontro conjugal, certo. Entendeu? Quando ele está fora, nem isso eu tenho, porque ele vai para raparigagem, vai lá fazer isso, aquilo, infelizmente isso. É sério. Isso não é brincadeira, não, é sério. Entendeu? Isso é a mais pura realidade no nosso país. É o único país do mundo que paga para o camarada ser bandido e está atrás das grades justamente, mas a família está recebendo. Quer dizer que vale a pena ser bandido, não trabalhar. Vale a pena. Por que é que os infratores, que os bandidos, eles cometem crime? Porque eles não têm coragem de trabalhar. Certo. Entendeu? E a nossa recuperação desses infratores não exige que eles trabalhem aonde estejam. Por exemplo, eu, quando fui delegado de Parnamirim na segunda vez, eu tinha 92 presos lá. O que é que eu fiz? No meio deles tinha um artesão. Ele disse, doutor, era um camarada de confiança nosso, doutor, não dá para eu ensinar esse pessoal a fazer artesanato aqui, não? Aí eu digo, rapaz, vamos arriscar. Aí chamei um menino da prefeitura que trabalhava com a gente, que não era policial. Aí foi o que aconteceu. Chamei ele e disse, olha, dá para tu, nós temos esse espaço aqui, coloca esses presos, e aí tinha que ser fornecidos alguns elementos, por exemplo, estilete, faca, alguns objetos que era perigoso deixar com os presos. Mas como eu estava com um policial lá, um menino da prefeitura, que na época ele tinha porte de arma e trabalhava à disposição da delegacia, então assim foi feito. Nós começamos a trabalhar vários e vários presos. Quando conseguiu o alvará de soltura, eu disse, nunca mais o senhor vai me ver aqui. Aí foi feito um trabalho pela Universidade Federal, a Universidade Federal esteve lá, fez um levantamento, o pessoal da ONU, várias reportagens com esse trabalho. E os presos, aí quando tinha qualquer confusão, eu digo, eu vou suspender
o trabalho de vocês por uma semana. Ele só faltava se ajoelhar nos meus pés. Não, pelo amor, não suspenda não, não suspenda não. Porque só o trabalho é que cura, só o trabalho é que você recupera o infrator, recupera o cidadão. Sem o trabalho você jamais vai recuperar. A ressocialização que eles tanto pregam, se não tiver trabalho... Se não tiver, se você não tiver. E uma outra coisa, nós temos as escolas, por exemplo. Nós podíamos todos as carteiras, entendeu? As cadeiras, todos os objetos, isso podia ser fabricado dentro dos presídios. Por exemplo, nós temos... Antigamente, me parece que onde era detenção, parece que tinha um pessoal que fazia essa parte de movelaria, né? Tinha, mas hoje em dia não tem mais. Tem um trabalho em Macau, Sim. Tem um trabalho em Macau muito bom de ressocialização de presos, feito em Macau. Inclusive, os presos é quem cuida da própria cadeia, entendeu? Cuida, entendeu? Tem esse trabalho, inclusive foi até motivo de elogios, entendeu? Em todas as... até em congressos foi levado justamente esse trabalho. Então, é isso que no nosso país não tem, entendeu? Nós colocamos eles atrás das grades lá e não procuramos recuperá-lo. E se não procuramos recuperá-lo, a lei é fraca, no instante nós não temos hoje nenhum crime que seja prisão perpétua, por exemplo. Certo. Você sabe que nosso país, infelizmente, não tem a prisão perpétua, porque a nossa Carta Magna diz que é causa pétrea. As causas pétreas são aquelas que não podem ser modificadas. E você sabe que existe crime, infelizmente, existe criminosos que não tem mais, não tem cura. E esses, justamente esses que tem que ter uma pena mais grave, tem uma pena severa. No nosso país, infelizmente, por exemplo, aquele cara que matou o Barana, ele com 2 anos e 2 meses, o Anchanton, aquele espanhol, ele morreu, ele foi assassinado. Com 2 anos e 2 meses, ele foi posto em liberdade. Regime semiaberto. A vida daquele empresário, daquele cidadão de bem, que eu conheci, entendeu? Por exemplo, só vale 2 anos e 2 meses de cadeia. Você imagina a família, a revolta da família que tem pede seu ente querido, com 2 anos e 2 meses, encontra com esse cidadão na rua, transitando como se fosse um cidadão normal. O senhor, como militante dessa área de segurança, como delegado, atuando, vendo as coisas acontecerem, obviamente que o senhor deve ter projetos para que essas coisas se modifiquem. Né? Então é o seguinte, nós só podemos pensar e cuidarmos da segurança pública, que são mais de 62 mil pessoas assassinadas por ano, se nós tivermos um Código Penal com tolerância zero. Nós temos que ter tolerância zero com a criminalidade. Esse Código Penal de 1940, arcaico, ele não serve mais para a nossa sociedade. O crime se organizou, entendeu? Com essa organização foi criadas as facções. Isso. Que estão praticamente comandando a criminalidade no nosso país. Eles movimentam milhões e milhões. Você viu aí recente uma operação que foi feita em cima justamente disso. Então é o seguinte, nós só podemos dizermos que vamos cuidar a partir do momento em que o infrator ele tenha medo de alguma coisa. Então ele deve ter medo e respeito pela lei. Nós temos que modificarmos o Código Penal com penas graves, com penas realmente... que sejam cumpridas. Mas é isso que eu digo. Mas ela só pode ser cumprida se tivermos uma modificação no Código Penal e na lei de execuções penais. Certo. Entendeu? Porque a progressão de regime no nosso país, infelizmente, diante de um quadro que se criou de direitos humanos, entendeu? Então, hoje em dia, para o nosso legislador, para o nosso aplicador da lei, ele está mais preocupado com o infrator, se a cadeia ela não tiver boas condições, se tiver superlotações, porque o que é que foi criado recentemente? A audiência de custódia. Para que isso? Que isso, inclusive, parece que é uma opinião do senhor, que você é totalmente extinta, né? Então, para que foi criado isso? Para que? Desafogar os presídios. Com esse desafogamento dos presídios, o que é que nós estamos fazendo? Colocando o infrator, 49%, Gelson, dos presos hoje, na audiência de custódia, eles são soltos, são postos em liberdade. Então, o que é que eles entendem e vão entender? Que o crime para eles compensa. Compensa. Você não passa 24 horas atrás das grades. Então, essa nossa legislação e essas leis
espaços que vêm sendo criada em nome dos direitos humanos, porque o bandido não pode sofrer nenhuma moléstia diante, não pode nenhum tipo de sofrimento diante de uma cadeia superlotada. Tem um candidato aí que se expressou que vai acabar com os direitos humanos caso ele se eleja presidente da República. Não, acaba não, eu sou ser humanos direitos. Peraí, eu sou a favor dos direitos humanos. Eu sou totalmente. Não, eu sou a favor dos direitos humanos, mas para quem é humano. Exato. Entendeu? Você tem que ser tratado da mesma forma que você se comporta diante da sociedade. Entendeu? Você não pode se comportar como um bandido, como um matador, e eu lhe tratar como um ser humano normal. Entendi. Entendeu? Eu sou totalmente a favor dos direitos humanos, mas para quem é humano. Eu não posso, de forma nenhuma, tratar o Jaelson, tratar qualquer um cidadão de bem, como se trata um criminoso, um matador de aluguel. Entendeu? Então, é isso. Hoje em dia, nós temos que criar no nosso país a figura da vitimologia. A figura da vítima. Completamente ignorada. Essa que tem que ser respeitada. Infelizmente, nós respeitamos mais o infrator, o cara que comete o delito, do que a vítima. Para você ter uma ideia, não sei se você viu aquele caso daquele vigilante que foi... o da farmácia. O da farmácia, que está tetraplégico hoje em dia. Está entendendo? Pois é. Então, aquele cidadão de bem, aquele trabalhador que não fez nada, como é que nós estamos tratando ele? Quais são as condições que nós estamos dando para ele? O infrator está lá recebendo o auxílio reclusão. E ele está recebendo o quê? Ajuda, inclusive, entendeu? E até vive de esmola. Pois é. Então, essa sociedade que nós queremos, nós não podemos mais admitirmos esse tipo de comportamento. Para você ter uma ideia, Jaelson, que quando foi criado o Estatuto de Desarmamento, você sabe, foi feito um plebiscito, não é isso? Foi. E no plebiscito perdeu. A criação do Estatuto perdeu. Mas mesmo assim os nossos congressistas, entendeu? Aprovaram o Estatuto de Desarmamento. Na época, o Márcio Tomás Bastos, né? Era o ministro da Justiça. Na época, nós tínhamos 28 mil pessoas assassinadas por ano. E quando foi regulamentada, o presidente disse: olha, nós vamos dar um marco na diminuição da criminalidade no nosso país, principalmente nos crimes de homicídio. Okay. Infelizmente, nós, nesse tempo, saímos de 28 mil para 62 mil pessoas. É um absurdo. E nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já no segundo bloco comentando sobre isso e outros assuntos. Ok? Até já. Tribuna Livre, com Jaécio Carlos. As boas ideias passam por aqui. Pegasus, automação comercial para o varejo, bares, restaurantes e postos de combustível. Bem, amigos, estamos de volta no segundo bloco do Tribuna Livre com Jaécio Carlos, hoje trazendo o delegado Lucena para bater um papo com a gente, falando de segurança e falando das coisas que precisam ser feitas neste Brasil. E ele, se Deus quiser, estará no Congresso Nacional para impulsionar essas mudanças e essas coisas que a gente precisa mudar, porque não é possível aguentar tanto peso na segurança. Delegado Lucena, com relação à redução da maioridade penal, o que o senhor diz disso? É o seguinte, se você fizer uma pesquisa, Gelson, 92% da população é a favor da diminuição da menoridade penal. Por quê? Os países, é uma barreira, é um dos pontos da qual defenderei no Congresso Nacional. Os países de primeiro mundo, nenhum deles passa de 14 anos. Nenhum deles passa de 14 anos. Aí eu sugeri e vou apresentar como proposta a diminuição da menoridade penal para 16 anos. Esse projeto está no Congresso Nacional, mas ninguém se mexe, porque é o seguinte, não tem interesse. Tem alguma coisa por trás disso. Né, tem um interesse os políticos que lá estão, entendeu? Essa bancada que lá está, pelo amor de Deus, que é uma decepção, verdadeira decepção, não só para o nosso estado, para o nosso país. Perfeito. Infelizmente, vocês estão vendo no dia a dia que a cada dia que passa é um verdadeiro mar de lama, entendeu? Se nós fizermos um presídio, só cercar aquilo ali, que podia ficar tudo lá dentro, realmente que caberia. Supera Mariana, entendeu? Né? Supera. Então é o seguinte,
Eu sou e vou lutar pela diminuição da menoridade penal para 16 anos, a modificação urgente do Código Penal e do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais e vou apresentar como proposta o fim da audiência de custódia. A audiência de custódia não foi criada eu entendo, no meu entender, entendeu? Data vênia, no meu entender de conhecedor apenas na área penal, mas eu entendo que, para mim, é inconstitucional, porque foi criada pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Congresso Nacional, a audiência de custódia, e foi repassada para os estados, para que todos os tribunais, entendeu, dos estados implantassem, porque senão não recebia verbas federais. Então, todos os estados hoje em dia já têm a audiência de custódia, que, ao nosso entender, como eu mesmo citei, estatística, 49% é solto no mesmo dia, preso no mesmo dia, é posto em liberdade. Desestimula vocês a trabalhar? Como eu disse no início, né? Além de nós passarmos por essa situação de prendermos e termos essas pessoas postas em liberdade, é como se estivéssemos enxugando gelo, entendeu? Você passa 2, 3 meses investigando esse pessoal, quando colocamos atrás das grades, imediatamente eles são postos em liberdade, e isso os policiais até, doutor, não adianta. Então, é um desestímulo muito grande para nós que fazemos o combate no dia a dia. E não evita a superlotação, né? Não, com certeza não evita, porque é o seguinte, uma das propostas que eu vou apresentar também é que nós teremos a segurança pública, ela não tem, o que tem é a educação e a saúde. Tem 25% para a educação e 15% para a saúde dos royalties, entendeu? Do nosso país, dos royalties do petróleo e tal, e hoje em dia também com os royalties das empresas eólicas, principalmente o nosso estado é um dos maiores, hoje em dia, fornecedor de energia através da energia eólica. Então, essas empresas todas pagam as royalties. Então, vou apresentar um projeto para que 15% desses royalties seja também dedicado para a segurança pública, para que nós podemos, além dos incentivos, nós também podemos levar a qualificação e o incentivo ao policial. Eu não entendo, Jaelson, nós temos que dar suporte aos policiais, porque hoje em dia você chega se tiver um assalto, a primeira coisa que diz, se for polícia, recentemente você viu Vilma e Manuel, dos proprietários da TV União, foram assaltados. Foi, inclusive o camarada queria atirar em Manuel, achando que Manuel era policial. Então, hoje em dia, diante da situação que nós passamos nesse nosso país, o policial, se ele for identificado em qualquer coisa desse tipo, mas um assalto aqui, porque não tinha isso. Não, mas aqui com certeza, em todo o país, não tem mais isso não. Nós vamos ter duas facções que estão se matando uns aos outros, entendeu? Aqui, inclusive... o PCC, Comando Vermelho... Não, aqui é o PCC e o Sindicato do Crime, entendeu? O Sindicato do Crime é local e o PCC é internacional. É uma paulista, entendeu? Uma facção paulista. Aí, infelizmente, é justamente isso. O policial hoje, entendeu? Vive, não pode mais andar com as suas carteiras, não pode mais se exibir como policial, não pode mais ir a certos lugares, entendeu? Porque corre risco de ser identificado. Se ele for identificado, com certeza, ele vai sofrer as consequências da criminalidade. Mas uma das causas é o desemprego ou não? Não tem nada a ver? Também. Porque é o seguinte... Falhou a família, falhou o Estado, a sociedade, isso. Falhou o Estado, chama a polícia. A minha primeira proposta de segurança pública, ela não é verdadeiramente de segurança pública. Minha primeira proposta que eu vou apresentar no Congresso Nacional é que todos os alunos do ensino fundamental tenham horário integral na escola. Aí, pessoal, doutor Luciano, o que isso tem a ver com segurança pública? Eu digo, além de educação, vai ter também com segurança pública, sabe por quê? O aluno que estiver o dia todo na escola, que chega de noite em casa, ele está cansado. Os pais estão em casa, a mãe e o pai estão em casa, porque geralmente, hoje em dia, não tem como mais só o pai ou só a mãe trabalhar, trabalham os dois. Então, esse aluno vai estar em casa, na escola durante o dia, à noite vai estar em casa, aos olhos dos pais. Durante o dia, na escola, aos olhos dos professores da escola, e à noite, aos olhos dos pais. Então, se ele está apenas um horário na escola, à tarde ele está à disposição. Tá livre.
Mas do traficante. Não altera o custo educacional? Ele está à disposição, o traficante já tem verba para isso. Ele está à disposição do traficante, ele está na favela, ele está na comunidade, entendeu? Então o traficante o adota, entendeu? Então, logo, com certeza, os pais já começam a perder o controle dessa criança, desse jovem. Porque se passa a oferecer algo que ele não tem no dia a dia, entendeu? Celulares bonitos, videogames, essas coisas, tudo isso para conquista. Então, com essa conquista, já tem mais um para a criminalidade. Então, infelizmente, é isso. Então, é o seguinte, existia foi designado 438 milhões para horário de tempo integral. Pernambuco, hoje, já praticamente todas as escolas já têm. Entendeu? E a ideia... Aí o seguinte, aí foram agora, para comprar deputados, para não ser, não perder o cargo de presidente, infelizmente usou todas as verbas, houve um corte, caiu para 32 milhões. Nossa Senhora. De 432 para 32 milhões. Menos de 10%. Entendeu? Menos de 10%. Então é o seguinte, para você ver que não tem interesse. A verba existia, cortou a verba para um outro fator que usado de outra forma totalmente que não traz frutos. Porque além de você estar tirando esse jovem do seio daquele meio onde só existe violência, só existe, principalmente nas favelas e nas comunidades onde são realmente aqueles lugares mais violentos, nós estamos qualificando esse aluno, essa criança. A qualidade de ensino dele vai aumentar. Entendeu? Então só se muda um país, só se melhora um país com educação. Na base. O que o senhor acha dessas escolas militarizadas? Olha, é o seguinte. No norte parece que já tem algumas, já, né? Se pudéssemos ter todas as escolas fossem militarizadas, com certeza, porque é o seguinte, na escola militar, o que é que nós vamos ter? Primeiro, a primeira, né? Justamente, a disciplina, o respeito pelo professor, respeito pelo colega, o respeito pelo próximo. Pela pátria. Então, pela pátria, entendeu? O amor pela pátria, é isso que se ensina nas escolas militares. Então, eu acho que se nós pudéssemos militarizar todas elas, seria uma das soluções realmente brilhantes para isso. Mas, infelizmente, eu acho que talvez nós não temos essas condições. Mas, a partir do momento que se nós tivermos esse aluno o dia todo na escola, perfeito, além de mudarmos a educação, qualificarmos a educação, vamos tirar esse jovem, entendeu, das drogas. E hoje 90% dos crimes cometidos no nosso país tem envolvimento direto ou indireto com as drogas. Eu entrevistei semana passada o capitão Stevenson. E ele falou aqui para nós uma experiência muito importante que ele está fazendo ali numa escola na Zona Norte. Zona Norte não, lá no Bom Pastor. Bom Pastor. 1 ano e meio, são 400 alunos, tudo disciplinado, tudo direitinho. Inclusive, ele está desenvolvendo também testes antidrogas, com fio do cabelo, 2 centímetros. Ele estava explicando aqui, achei muito interessante. E é uma propensão de que outros educadores, outras pessoas e outras instituições comecem a fazer isso por conta própria, não esperar pelo governo, porque o governo não faz isso. É um trabalho maravilhoso que ele está fazendo, entendeu? É importantíssimo, muito, seria ideal que nós tivéssemos em todas as escolas. Se nós não podemos hoje só esperarmos pelos governos. Eu, quando assumi a delegacia de Parnamirim, há 1 ano e pouco atrás, nós éramos até 15 dias atrás, a pior delegacia do Rio Grande do Norte. Para você ter uma ideia, Gelson. É muito complicado ali, eu vi muitas notícias ali. Para você ter uma ideia, todos os dias quando eu chegava na delegacia, não só a minha mesa, mas a mesa de todos os policiais, tinha que ser passado álcool, porque tinha xixi e cocô de rato. É mesmo? A senhora, eu estava ouvindo uma senhora, quando viu o rato passou debaixo das pernas dela, ela quase que morria, entendeu? Deus. Mas não é brincadeira, isso é sério, entendeu? Isso é mais pura realidade. Eu digo, gente, nós não podemos ficar nisso aqui. A secretaria disse, olha, nós não temos verbas para modificarmos esse quadro. Eu disse, mas eu tenho. Com tanto de verba, não pode ter problema, né? Corri atrás, procurei a iniciativa privada, chamei meus policiais e digo, vamos sair dessa delegacia. Entendeu? Chamei o meu diretor, chamei o diretor administrativo, nós temos que fazer algo. Começamos a trabalhar em cima disso aí. Hoje eu inaugurei, uma semana antes de me afastar,
que no dia 6 de junho eu tive que me afastar, entendeu? Quem concorre às eleições 3 meses antes tem que se afastar. Eu me afastei, uma semana antes, eu inaugurei. Hoje, a delegacia de Parnamirim é a melhor delegacia do Rio Grande do Norte. Aqui equipada, direitinho. Nós conseguimos algumas parcerias, entendeu? Com essas parcerias, se diz, vamos modificar esse quadro. Hoje, por exemplo, lá não precisa, no depoimento, igual na justiça, não precisa mais o escrivão ficar batendo, não. Entendeu? Nós conseguimos kits. Sim. Eu fiz doações, os colegas fizeram doações, empresários fizeram doações para que a gente pudéssemos ter realmente esse quadro. Se você chegar lá, você diz, isso não é uma delegacia, como você, em todas as outras. Convencional, você, né? É no convencional. Nós vamos ter uma delegacia digna, digna da sociedade parnamirinense, digna dos policiais que lá trabalham, entendeu? Então, com muita dedicação, com muito esforço, nós conseguimos tirarmos do chiqueiro para termos a melhor delegacia do Rio Grande do Norte. Isso é um trabalho... Reduziu o número Não, pelo contrário. Eu acho que aumentou a quantidade de pessoas que procuram a delegacia. Sim. Sabe por quê? Pela segurança que elas sabe, encontram. porque é o seguinte, são 3 pessoas que você não quer precisar, Gelson. Primeiro, médico, polícia e coveiro. São esses 3 que ninguém quer, porque quando você vai procurar, é porque você já está sentindo problema. Então, se você vai para um local que você se sente mal, entendeu? Então, muita gente deixa até de fazer o boletim de ocorrência. Cresceu e muito a quantidade de boletim de ocorrência. Sim. O pessoal disse, doutor, foi um tiro no pé. Eu disse, foi um tiro no pé não. A qualidade do nosso serviço mudou, então a população passa a acreditar mais na delegacia. Exatamente. Parnamirim hoje, se você ter uma ideia, a minha delegacia atende, Gelson, a 148 mil pessoas. Uma delegacia com 6 policiais. Então, é um esforço muito grande. Nós temos um trabalho em Parnamirim que, graças a Deus, eu me sinto muito orgulhoso de hoje dizer. O delegado Lucena tem um nome em Parnamirim. Agora, foi muito esforço de uma equipe, não só do delegado, porque o delegado ele não é nada sozinho, se não tiver uma equipe. Tem que ter equipe, entendeu? Né? Então, nós conseguimos entregar essa delegacia. E, um dia antes, no dia 6, entendeu? Eu incinerei 558 quilos de droga. Nossa equipe lá, drogas apreendidas, 558 quilos de drogas foi incinerada lá na Cerâmica São Francisco, em São Gonçalo do Amarante. Então, são coisas que nós fizemos com o esforço nosso, a nossa dedicação, porque eu podia estar em casa de pijama já há 10 anos. Mas eu ainda sinto vontade de prender, de colocar o infrator atrás das grades. Você começa cedo a trabalhar, para parar é difícil. Mas você nem é tão cedo, não. Eu tenho 60 anos de idade, entendeu? Eu tenho 60 anos de idade, mas me sinto um menino, entendeu? Disposto a trabalhar. O meu lema é trabalho. Então, eu sinto que, hoje em dia, não adianta mais só eu prender. Eu tenho que prender e manter o elemento atrás das grades, para que ele sinta que realmente a infração que ele cometeu, entendeu? Ele não vai ter boa vida, ele não vai ter as facilidades que existem hoje. Ele tem que se arrepender também. É lógico. Né? Se você sente que o crime compensa, você vai se arrepender por quê? Verdade. Então, só uma modificação drástica, com tolerância zero. Foi Nova York, que era considerada a segunda cidade mais violenta do mundo. É o Giuliani, né? Giuliani, juntamente com o governador, porque nos Estados Unidos é diferente. Cada estado tem seu código penal. Então, foi o que Nova York fez. Chamou os deputados, fez uma modificação no código penal, onde elevou todas as penas. A elevação das penas foram drásticas. Teve pena que triplicou. E reais. Para quê? Justamente reais. E o infrator, aí disse, agora vocês vão ser tratados como tolerância zero. Outra coisa, muito bem pagos. É lógico, eu não entendo, por exemplo, a qualificação, entendeu? E a valorização policial, se nós não tivermos, entendeu? Jamais. Você pode. Hoje um policial, um policial militar ingressa na Polícia do Rio Grande do Norte ganhando R$ 2.900 por mês. O auxílio moradia de um juiz, entendeu? Para morar às vezes na casa dele, é R$ 4.370. Entendeu? O auxílio de um deputado é 26 mil. Entendeu? Se nós não fizermos o pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Se nós não fizermos uma modificação, começarmos a cortarmos na carne, entendeu? Eu não entendo porque
existe atraso de salário para todo o quadro do executivo, do policial, do zelador, do mais simples, do médico, do enfermeiro, mas não existe atraso para os salários dos juízes, dos promotores, dos deputados, entendeu? Então, nós temos que tratar, todos somos funcionários públicos. Se você acha que um é mais importante que o outro, passa uma semana sem o pessoal da Urbana colher o lixo da sua casa para você ver como você vai. Então, todos nós temos a mesma importância para o serviço público. Não adianta ser o mais alto cargo do governador, por exemplo, ao mais simples. Todo tem a sua importância. E por isso temos que ter isonomia, temos que ser tratados iguais. Infelizmente é assim. Nós não podemos admitir que um soldado de Brasília ganhe R$ 6.500 de salário inicial, e um policial civil também, onde no estado do Rio Grande do Norte é R$ 2.900. Qual é a diferença? Porque ele é o centro da corrupção? A única diferença que tem é essa? Eu não sei. Mas nós temos que acabar com isso. Essa é uma das suas funções, né? Você, como deputado federal, você tem que brigar mesmo. Mas é lógico. E não entendeu? É fácil. Você sabe que... Eu digo uma coisa, é o seguinte. Outra coisa, nós temos que acabar com a corrupção. O servidor público que cometer, entendeu? Qualquer deslize, por pequeno que seja, ele tem que ser execrado do serviço público. Ele jamais, por exemplo, o deputado, o governador, quem quer que seja, qualquer político que cometer crime de corrupção, ele tem que ser banido da política. Ele jamais pode pensar em ser candidato nem a cargo público como um concursado. Entendeu? Tem que ser tolerância zero com esses infelizmente, com esse mal que vem causando o nosso país. Agora, o que a gente percebe é o seguinte: quem vai trancar o cadeado desse povo? Rapaz, se me der a chave que eu tranco tudinho, será o maior prazer. Entendeu? É o grande problema. Me dê a chave que eu tranco tudinho. O que a gente viu hoje é esse pessoal no interior comprando prefeito, comprando vereador, com dinheiro sujo. E querem se permanecer, querem se perpetuar no comando. Uma outra coisa que eu vou apresentar no Congresso Nacional, entendeu? Se Deus quiser, a partir de janeiro vou estar lutando. E tem uma coisa, o projeto que eu apresentar, o deputado, aquele que não disser não, eu não voto, entendeu? Eu vou para o estado dele, eu vou dizer, olha, os deputados daqui de Pernambuco, fulano, tudo foram contra isso, entendeu? Tudo estão lutando contra a sociedade, tudo estão lutando a favores da ladruíce, a favores dos bandidos corruptos, mas vou para todos os estados. Acho que a gente tem dinheiro para isso, entendeu? E é a função da função. Justamente, mas eu vou justamente para isso, porque a gente temos que aprovar. Como é que se permite, Jaelson, que nós tenhamos prisão domiciliar? O cara comete os crimes mais graves. Eu digo uma coisa a você, se eu cometesse a metade dos crimes que esses caras cometeriam, eu como delegado de polícia, meu velho, eu estava enjaulado até 2050. Não, e você dá, por exemplo, uma prisão domiciliar para o Maluf, é um benefício, é um prêmio, porque é a mansão que ele mora... Prisão não só para Maluf, desse estudinho, pô, os caras moram em verdadeiras mansões. Prisão, onde é que você considera que a sua casa é uma prisão? Você considera a sua casa uma prisão, Gerson? Não, na minha casa entendeu? É um lazer. Se você passar um mês de férias, quando você está lá fora, você diz, pô, não vejo a hora de dormir na minha cama, de chegar no meu quarto, na minha casa. Exatamente. Então, a nossa casa é o nosso conforto. Perfeitamente. Como é que pode ser conforto que eu vou botar um cara que roubou, entendeu? Tirou milhões e milhões da boca infelizmente, da criança, da saúde, do velhinho, do idoso, da segurança pública. Eu vou colocar esse cara em prisão domiciliar, para ele responder em casa, descansando com churrasco, com uísque, com cerveja, com farra. Teve até um caso, só para completar, teve um caso aí de um doleiro, que na casa dele tem quadra de squash, quadra de salão, aí meio-dia fizeram uma reportagem, chegou o camarada tudo com cerveja, com uma banda de pagode para fazer. Isso é prisão? E tem mais o seguinte, ele é proibido de sair de lá. É proibido de sair de lá. Para quê? Precisa disso? Então é o seguinte, infelizmente, nós que pretendemos entrarmos na política, nós temos que fazer essa limpeza. É verdade. Porque é o seguinte, o político hoje, a política é um ato cívico de servir a sociedade, entendeu? Me diga qual é a profissão dos políticos aqui hoje do Rio Grande do Norte, qual é a profissão, quantos dias de trabalho, quantos dias de serviço, quantos anos de serviço ele tem prestado lá no INSS? É o que eles chamam de
TQQ, né? Terça, quarta e quinta. Mas são os políticos profissionais. São profissionais. A política não é uma profissão. E eu acho que E não está no imposto de renda. Não desconta. Não desconta imposto de renda. Então é o seguinte, eu acho que o político ele só podia ser candidato 2 vezes. Acabou? Tem que ter outro. 2 mandatos estava bom. Porque você não pode fazer da política uma profissão. De forma nenhuma. Porque com 2 anos, com 8 anos, por exemplo, 8 anos de mandato, 16 de senadores, entendeu? Você já deu o que tinha que lhe dar. Tem que ter algo que seja um sangue novo, entendeu? Para renovação. Mas essa mordomia é gostoso demais. Eles não querem nada. Para você ter uma ideia. A gente percebe isso. Quando eles não conseguem se eleger, por exemplo, num cargo mais elevado, agora estão descendo. Estão indo para um cargo coisa, porque sabe, para não perder justamente a boquinha, para não perder a teta. O que o senhor acha da extinção do foro privilegiado? Mas o que eu acho não tem que ter. Para que foro privilegiado? Qual é o privilégio? Se eu botei esse camarada lá, no caso dos políticos, por exemplo, se eu botei o político lá, para que foro privilegiado? É verdade. Não necessita. A sociedade, o pau que dá em Chico não é o que tem que dar em Francisco? É verdade. Então, eu não tenho foro privilegiado, o senhor não tem, você não tem, nenhum da gente tem. Então, por que políticos e alguns cargos públicos têm que ter foro privilegiado? Por isso não somos iguais perante a lei. Não existe igualdade. Esse negócio que somos iguais perante a lei, isso é carta de letra morta, entendeu? Estivemos aqui com o delegado Lucena, pré-candidato a deputado federal, e o senhor tem os minutos finais, os segundos finais, para o senhor se despedir à vontade, da forma que o senhor achar mais interessante. Bem, eu gostaria de agradecer a todos e me dirigir a você, cidadão norte-riograndense, que nós temos que termos, agora no dia 7 de outubro, tolerância zero, mas é zero mesmo, com esses corruptos, com essa situação, infelizmente, que nosso país vem passando e nosso estado vem passando. Vocês estão sentindo, nós estamos sentindo na pele, principalmente na área da segurança pública. Então, se nós não tivermos força e coragem de modificarmos, nós talvez não tenhamos saída, e logo seremos uma Venezuela, que vocês estão vendo, onde todos estão correndo para cá, estão tentando sair. Ou nós tomamos coragem para modificarmos isso, ou não sei o que vai ser do nosso país. Esse não é o país que eu quero deixar para meu filho e para meus netos. Esse não. Eu quero deixar aquele país de ontem, entendeu? Eu quero trazer aquele país de ontem para o amanhã. O que era aquele país de ontem? Aonde, no final da tarde, todos chegavam do trabalho, se reuniam na frente das suas casas, sentavam em suas cadeiras para conversar, para bater um papo. Entendeu? Hoje, quem é que pode mais fazer isso? Eu quero trazer isso. Eu quero que você queira também. Não só o meu querer que vai adiantar, não. Nós temos que informar os esforços. Se o delegado Lucena chegar lá e se eleger, o Jael, por exemplo, se eleger, e quando for daqui a 4 anos, nada fizer, nem sequer se preocupou de colocar a sociedade a par daquilo que está fazendo lá em Brasília, dê-lhe uma rasteira, bote para fora. Troque. Troca tudo. Talvez as minhas propostas não sejam aquilo que você quer, mas escolha a melhor proposta, entendeu? Escolha aquilo que você deseja para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. Escolha o melhor, para que ele realmente seja ficha limpa de verdade, para que depois, daqui a 4 anos, nós podemos estar comemorando, nós tenhamos um estado melhor, um país melhor. Só assim é que nós vamos modificarmos esse estado e esse país. Muito obrigado, Jaelson, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Ok, o senhor acabou de ganhar um bloquinho de anotações e uma caneta da Pegasus para o senhor anotar os seus mais brilhantes pensamentos. Ok? Obrigado. E tem um ditado que diz: felizes os que sonham que alimentam os fracos e corre o doce risco de um dia ver seu sonho realizado. Eu sonho há 60 anos que eu sonho com o Brasil que meu pai teve, que Joelson teve. Que nós teremos, se Deus quiser, entendeu? No futuro bem próximo. Se Deus quiser. Bem, pessoal, tchau, um grande abraço, ok? Tribuna Livre, com Jaécio Carlos. As boas ideias passam por aqui.